Foi uma vitória importante sob qualquer aspecto essa contra o São Bernardo. Depois de perder o Clássico Rei pela Copa do Nordeste, do jeito que foi, né, com um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo, todo aquele contexto que trouxe depois as declarações do Brits ao final da partida e toda a crise gerada nos últimos dias no Fortaleza, era super importante que o Fortaleza desse uma resposta imediata. E não existe nada melhor no futebol do que vitória. E essa contra o São Bernardo foi muito importante do ponto de vista nesse aspecto mesmo, para dar tranquilidade, autoconfiança, para baixar a poeira, mas também para a classificação. Fortaleza está a 1 ponto do Ceará, é verdade, na 7ª posição, mas a 1 ponto do Ceará, que lidera a Série B em 4 rodadas. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, deixar like e hype se você curtiu o conteúdo. Se inscreve se ainda não for inscrito, tá? Deixa o seu comentário também, o hype, enfim, você sabe como interagir. Já passamos dos 52 mil inscritos, motivo pelo qual tenho muito orgulho. Bom, gente, bora falar sobre o jogo, mas antes, deixa eu lembrar que o patrocinador master aqui do canal é o Sicredi, porque não é só dinheiro, é ter com quem contar. Lá você tem um time que te apoia na sua vida financeira, com orientações e soluções para cada fase aí da sua jornada. Você quer organizar as contas, investir melhor ou planejar o futuro? Pronto, o Sicredi está junto com você, ajudando a prosperar. Você quer fazer parte do Sicredi? É simples, é rápido, é intuitivo. É só escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela, ou se você preferir, tem link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, facilita, abra sua conta no Sicredi, que inclusive vai abrir uma agência lindíssima aqui em Fortaleza. Inclusive a inauguração será no dia 15. Estaremos lá, né, para acompanhar esse novo momento do Sicredi Veredas também. Bora falar sobre a vitória do Fortaleza, vitória super importante, como eu falei no início do vídeo. Era muito importante que o Fortaleza desse uma resposta imediata à derrota no Clássico. A derrota no Clássico trouxe consequências para o Fortaleza e não existe melhor remédio no futebol do que vitória. Se você vence, tudo se resolve, a poeira baixa, o clima fica mais ameno, você vai trabalhar com mais tranquilidade. É verdade que hoje o Fortaleza enfrentou uma equipe bem complicada. São Bernardo poderia assumir, inclusive, a liderança desta Série B, vinha de vitória de virada contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, fora de casa, recebia o Fortaleza e a gente já tinha pelo menos ali subsídios para falar sobre a equipe do São Bernardo, que já enfrentou o Ceará 2 vezes nessa temporada. Inclusive eu assisti aos 2 jogos, fiz vídeos aqui para o canal, pela Copa do Brasil, foi eliminado pelo Ceará nos pênaltis e na Série B arrancou um empate do Ceará aqui na Arena Castelão. Fortaleza no primeiro tempo fez um jogo muito equilibrado. Inclusive em até bolas na trave. Foi uma bola do Fortaleza que começou bem, porque Tino acertou a trave esquerda do São Bernardo e depois o São Bernardo meteu também uma bola na trave do Vinícius Silvestre, que foi uma das novidades do técnico Thiago Carpini. Entre eles, talvez por ter falhado no Clássico, isso pesa muito. Eu costumo dizer que Clássicos consagra, Clássico Rei consagra jogador, mas estigmatiza também. Então, um erro do Breno custou caro. Não foi só esse, obviamente, não foi algo pontual. Ele já tinha falhado, inclusive em outro clássico de posicionamento, contra o Juventude também na bola aérea. E dessa vez o Vinícius Silvestre teve chance no Fortaleza e quando foi exigido ele foi bem, gente. Convenhamos, ele foi bem porque ele tem essa intervenção, a bola na trave já é num segundo momento. O jogador do São Bernardo aparece na cara do gol, bate nele, a bola volta e aí ele acerta a trave. Depois, lá no final do jogo, ele fez uma defesa que evita o gol de empate do São Bernardo. Então, quando foi exigido, o Vinícius Silvestre não comprometeu. Acho que ele é o jogador para ser o titular do Fortaleza, para ser o goleiro titular do Fortaleza? Não. Se João Ricardo se recuperar, obviamente que ele é o dono da posição. Obviamente. E acho até que o Breno precisa ser testado em outras situações. Não acho que o Breno seja um pavor de goleiro, já salvou o Fortaleza em outras oportunidades. Talvez não esteja no momento de mais confiança, mas nesse momento, goleiro é uma posição de cargo de confiança. Goleiro é uma posição que você precisa ter um jogador que não comprometa, porque se ele falha, a consequência é o gol. Então, simplesmente é isso. Essa foi uma das mudanças. A outra foi na lateral esquerda. Fuentes voltou a se titular. Fuentes nos últimos jogos nem relacionado foi. E aí ele foi titular hoje contra a equipe do São Bernardo. Fez um grande jogo?
Não, porque dificilmente o Fuentes vai fazer um grande jogo, mas também não comprometeu. Acho que foi, assim, dentro de um padrão, preciso explicar para vocês, né? Dentro do que a gente olha, não estou exigindo de um dos maiores laterais do mundo, não é isso. Mas dentro do padrão que ele já apresentou, fez uma partida ok. Da partida que ele conseguiu ajudar lá na frente, não comprometeu lá atrás, então partida sem percalços, né? Na lateral direita a gente sabe quem tem o dono da posição e gostei da escalação do Fortaleza no setor meio campo, com o Rian e Pierre, jogadores mais móveis do que o Lucas Sacha, então Pierre é um jogador que precisa se recuperar, porque o Fortaleza fez um investimento para essa temporada, ele precisa voltar ao nível de atuação do ano passado, que fez com que o Fortaleza fizesse o investimento e o comprasse, porque valia o investimento, jogador muito jovem, mas nesse ano ele, assim, precisa adquirir, precisa conquistar a sua titularidade, porque até agora ele tem jogado menos do que no ano de 2025, quando ele foi muito bem, foi um achado do Fortaleza na temporada passada. E aí, lá na frente, o Fortaleza teve, de novo, um jogador que eu gosto muito, que é o Lucas Emanuel. O Luiz Fernando também, ele se aproxima, jogadores que se complementam. Eu já até falei sobre isso, e o Pochettino com alguma variação ali, com uma posição que não é necessariamente um jogador de posição fixa. Ele tem um pouco mais de liberdade para flutuar. Acho que o Pochettino também pode ajudar nesse aspecto. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, com uma bola na trave do Fortaleza, uma bola na trave do São Bernardo. Fortaleza com dificuldades, porque é nível Série B, os jogos da Série B, a gente começa a se acostumar com o estilo de jogo da Série B, foi basicamente isso no primeiro tempo. Aí o segundo tempo não. Segundo tempo sem fazer as alterações de peças, mas o Fortaleza melhora, sim, sensivelmente no jogo, e o gol do Fortaleza até demora. Fortaleza poderia, inclusive, não sei se vocês tiveram essa impressão, Fortaleza poderia ter sido castigado pelos caprichos do futebol. Porque o São Bernardo, aos 35 minutos, quando o jogo ainda estava 0-0, tem uma chance inacreditável. Depois de o Fortaleza meter uma bola na trave com o Luiz Fernando, numa dessas jogadas de ataque, que teve também o envolvimento do Fuentes, passa para ele, o Luiz Fernando faz uma boa jogada, ia fazer um golaço, passa pelo jogador do São Bernardo, bate a bola caprichosamente, vai no travessão, e o Fortaleza criando num volume que nesta Série B eu não tinha visto ainda. O Fortaleza apresentar um volume tão grande, chegando tantas vezes ao ataque, como nesse jogo contra o São Bernardo, no segundo tempo. O segundo tempo foi todo do Fortaleza, todo do Fortaleza. Mas sabe naquela história de você atacar, 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 não conseguir, esbarra. O Rian fez uma jogada maravilhosa, colocou o goleiro do São Bernardo a fazer uma defesa espetacular, a bola rondando a área, Mucuri se acerta por centímetros, fazia um gol na gaveta. E assim, era tudo, sabe, uma questão milimétrica, era uma questão de centímetros, era um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí o São Bernardo, numa jogada que parecia meio despretensiosa, a bola sobra sozinha e o atacante do São Bernardo perde um gol inacreditável. 35 minutos, se ele faz 1-0 para o São Bernardo, acho que dificilmente Fortaleza teria cabeça no lugar, cabeça e força para tentar evitar a derrota. Acho que ali 35 minutos ia para o saco. Mas quando tudo encaminhava que o resultado seria mais um empate entre São Bernardo e um time cearense, São Bernardo empatou 2 vezes contra o Ceará e estava levando o 0-0 até o final da partida, eis que, tardiamente, o técnico Thiago Carpini faz as alterações, ele coloca Luca Prior, coloca Baia e Ronald de uma vez só, já perto dos 40 minutos. Ele já tinha tirado o Lucas Emanuel e colocado o Meritelho, o atacante argentino, que aí finalmente desencanta, faz um gol de legítimo camisa 9, se joga na bola, a bola toca meio que no joelho, depois de um toque do goleiro do São Bernardo, não evita que mude drasticamente a trajetória da bola. Ele fecha, o atacante argentino do Fortaleza fecha no segundo pau, numa boa jogada do Paulo Baia, que começa num lançamento, se eu não estiver enganado, do Luca Prior, lançamento do Prior, Baia domina na ponta esquerda, ele faz uma jogada que é bem a cara dele, passa o pé sobre a bola, leva para a linha de fundo, bate cruzado e o Meritejo ou Meritelho, fica à vontade aí, se joga na bola para fazer 1-0 para o Fortaleza, para desencantar o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza e para colocar mais 3 pontos na conta do Fortaleza, 2 vitórias seguidas, depois de um começo muito ruim, um empate frustrante,
Uma vitória difícil contra o Juventude, mais uma vitória ali pelo placar mínimo, mais uma vitória muito importante do Fortaleza contra o São Bernardo. Assim, uma vitória importante, repito, do ponto de vista de classificação e na linha temporal. Logo depois do clássico, Fortaleza vence e aí comemora 3 pontos importantíssimos. Chega a 7, próximo jogo é em casa contra o Criciúma, mas assunto para um próximo vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu, já deixa aquele like, a gente se vê e será em breve.